Hoje eu vou te provar por A mais B que investir em fundos vai fazer você não se aposentar como você gostaria. Oi, eu sou o Caio, sou planejador financeiro. Hoje eu atendo mais de 20 milhões, tenho mais de 70 clientes e eu quero trazer um conceito para vocês sobre o custo de acreditar em promessas milagrosas. Tenho certeza que alguma vez vocês já viram em algum podcast, em algum lugar, algum gestor de fundo falando: não, porque eu escolho as melhores empresas, o meu fundo bate o mercado. A gente ganha 30% ao ano. Será que isso é verdade mesmo? A gente fez um estudo analisando mais de 50 fundos de ações com essa mesma narrativa, onde o gestor bate o mercado, o gestor é incrível, sabe as empresas do momento. E nesses 50 ativos a gente identificou que a pessoa que investe nele paga muito caro por algo que ela poderia pagar 0,3% ao ano. Ah, Caio, mas como assim ela poderia pagar só isso? Não sei se você sabe, todo fundo de investimento tem uma taxa de administração. Afinal, ninguém trabalha de graça. O gestor que está gerindo os ativos daquele fundo, o administrador que está cuidando daquele fundo, ele precisa ser remunerado por isso. E é aí que a conta começa a ficar assustadora, porque essa taxa de gestão anual, no longo prazo, vai fazer você ter muito menos patrimônio e se aposentar não tão bem como você gostaria. Então aqui eu coloquei uma foto da análise dos 51 fundos que eu comentei com vocês, todos fundos listados na CVM, e esses fundos têm uma característica que eles seguem o viés da gestão ativa. O problema, note, não é entrar em fundos de ações, é entrar em fundos que dizem que vai bater o mercado com uma gestão ativa, vai ficar escolhendo, vai vender no melhor momento, vai comprar no melhor momento. Cara, isso não existe. Tem uma frase que eu gosto de dizer, que é: não procure o market time, não procure o tempo certo para comprar ou vender. Procure o timing de market. Quanto mais tempo você fica no mercado, maiores as probabilidades de você ganhar dinheiro. E eu vou mostrar isso em um outro vídeo. Mas então aqui está o gráfico, e a conta que a gente vai considerar desses fundos de gestão ativa é 2 mais 20%. Caio, como assim 2 mais 20%? Normalmente os fundos de gestão ativa cobram 2% ao ano, mais uma taxa de 20% de tudo que superar uma meta. Normalmente essa meta é o Ibovespa, o índice de ações brasileiras. Mas o problema não é cobrar, porque eu concordo com aquela frase: muito se custa o que muito se vale. Mas eles realmente entregam o que eles se propõem a entregar? Ah, Caio, mas o fundo bateu o CDI. Mas bater o CDI não prova nada. Existe o retorno que vem da habilidade e existe o retorno que vem do fato de você simplesmente arriscar. Quando um gestor consegue um retorno através da habilidade dele, a gente chama isso de alfa. Quando um gestor consegue um retorno simplesmente por investir em ações, todas as ações subiram. Ele deu sorte, cara. A gente chama isso de beta. Então o fundo entregou, beleza, mas entregou simplesmente porque o mercado todo entregou. Só que, se a maior parte do rendimento de um fundo de ações onde tem um gestor ativo vem do beta, cara, você pode fazer você mesmo isso e ganhar o beta pagando só 0,3 ao ano, ao invés de pagar 2 mais 20. A única coisa que justifica a gente pagar um gestor é o alfa. Se for um bom gestor, se esse cara tá gerando alfa todo ano, ou seja, o mercado todo rendeu o beta, só que ele rendeu o beta mais um retorno acima. Esse retorno acima do beta seria o alfa. Eu sei, tá um pouco complexo, mas o que eu quero que vocês entendam é isso. Então, tudo que vem da habilidade do gestor a gente chama de alfa. Tudo que vem do mercado, um movimento comum de mercado, a gente chama de beta. Então, nesse estudo que eu tô trazendo para vocês, para separar os dois, a gente está usando 5 modelos de NEFIN, é o Núcleo de Economia Financeira da USP, é um método que a gente está utilizando. Nesse método, ele vai desconsiderar do retorno tudo que é risco comprável. Ah, Caio, o que é um risco comprável? Tamanho da empresa, mercado, valor, momento de comprar ou vender. Se a gente desconsidera isso do retorno, o que sobra é o alfa puro. Então é aquela ideia que eu falei. Se um fundo rendeu 10x, só que 7x
veio do movimento de mercado, os outros 3x foi o que o gestor de fato conseguiu entregar como alfa. Então aqui nesse estudo a gente filtrou 51 fundos de ações e multimercados com dados de qualidade. E o resultado foi esse aqui, ó. Quais dos 51 você acha que gerou alfa? Bom, olha nesse gráfico. Não sei se está passando embaixo ou em cima, mas foi apenas um fundo. Dos 51 analisados, um fundo de fato entregou alfa. Quantos ficaram neutros? 49 deles ficaram neutros e um fundo também ficou negativo, somando aí os 51 analisados. Então o que eu quero mostrar é que em 51 fundos, apenas um entregou o que se prometia. Ou seja, dos 51 analisados, apenas um gestor de fato teve a habilidade de gerar alfa. Os outros 50, eles cobram caro, eles cobram 2 mais 20%, 2% ao ano mais 20% de performance só pelo beta. E você conseguiria o beta aplicando num fundo passivo, um fundo que não tem gestor, mas que vai acompanhar o mercado. Por exemplo, o BOVA11, não sei se vocês conhecem, é um fundo que replica todas as ações do mercado brasileiro. Se o mercado brasileiro de ações sobe, ele sobe junto, não tem um gestor. Ele é passivo, ele é indexado. Só que tem outras opções melhores que o BOVA11, inclusive eu já trouxe aqui no canal. E se você está me vendo pelo Instagram, vai no canal do YouTube, que lá a gente tem conteúdos mais completos. Caio, mas esse que ganhou, quanto de alfa ele teve? Ele teve 360% de alfa. Cara, você imagina você colocar R$100 e esses R$100 virar 360? É muita taxa, muita taxa. É algo anormal. Vamos então descobrir o que aconteceu. Mas esses 360% de alfa que ele entregou, se a gente for analisar o período, é equivalente a 24 meses apenas. Ou seja, o período é muito curto. Pode ter sido sorte e não talento de fato. Um alfa de verdade, ele só se prova em 5 a 10 anos. A gente precisa de tempo para analisar se realmente o fundo entregou acima do mercado com consistência. Se a habilidade do gestor se prova, se ele tem um método. Não dá para analisar 1 ano, 2 anos e dizer que ele é um investidor divino. Você já deve ter ouvido aquela propaganda. 50% dos fundos de ações batem o CDI. 50% bate o mercado. E da onde que vem essa famosa frase? Vem de uma única palavra. O beta. Investimento em ações, investimento de longo prazo, realmente batem o CDI no longo prazo. E normalmente bate com muita folga. Só que, mais uma vez, só um dos 51 fundos analisados mostrou de fato uma habilidade de gerar retornos acima do mercado. Só que aí que começa a ficar assustador. Se a gente começa a colocar na ponta do lápis esse custo de taxa de administração, taxa de performance, taxa de gestão, ele pode ter entregado mais no período de 2 anos. No final, na aposentadoria, isso vai comer muito do seu patrimônio, vai reduzir muito do que você poderia ter. E você consegue ver isso aqui no gráfico. Então, além de ser algo muito custoso, bater o mercado em 1 ano, beleza, pode ser sorte. Mas bater o mercado por 10 anos, quase ninguém consegue. Não é à toa que existe o estudo SPIVA. Esse estudo SPIVA, eles atualizam a cada 6 meses e analisa esses fundos de ações, fundos multimercado. E ele acompanha isso no mundo todo. Inclusive vou deixar o link aqui na descrição se vocês quiserem entrar no site da SPIVA. Eles fazem esse trabalho na América Latina, lá na América do Norte, na Europa e faz também o SPIVA Global para realmente descobrir se os fundos de investimento estão batendo o mercado. E esse estudo mostra que 90,8% dos fundos ficam atrás do índice, o índice que esse fundo se propõe a seguir. Aqui no Brasil, o índice Bovespa, que é a bolsa brasileira. Lá nos Estados Unidos, o S&P 500, que é a bolsa americana. Então, isso reforça com dados, com estudo, que a maioria dos gestores não consegue bater o mercado. A maioria dos gestores entregam um beta e cobram por esse beta. Por isso que eu prezo por investir via ETF. O que é o ETF? É um fundo de investimento. Pode ser de ações, pode ser de renda fixa, pode ser... Existem fundos de ETFs diversos. ETF de ouro, ETF de Bitcoin. Só que o que vai compor esse fundo não é mais uma pessoa escolhendo a dedo que vai entrar nele. É uma série de regras. Então eles colocam uma série de regras, por exemplo. A empresa precisa ter
caixa de 50% nos últimos 3 anos, uma das regras. A empresa precisa estar no setor de saneamento, segunda regra. A empresa precisa distribuir dividendos nos últimos 3 anos, terceira regra. Então colocaram 3 regras aqui. Só entra no fundo a empresa que bater as 3 regras. Então, sempre que uma das empresas que está dentro desse fundo deixar de cumprir uma das 3 regras, automaticamente ela sai e entra outra que estava esperando na fila de espera, vamos dizer assim. Ah, Caio, mas vamos supor que tem 20 empresas dentro desse fundo que bate as regras. E a empresa que estava em posição 35 veio subindo faturamento, lucro, foi subindo. Ela chegou na posição 21, a hora que ela chegar na posição 20, a empresa que estava dentro do fundo sai e ela entra. Então assim a gente elimina alguns riscos. Quais são os riscos? Primeiro, uma taxa alta para entregar o beta. A gente não precisa ficar escolhendo as empresas, o gestor não precisa ficar escolhendo as empresas, até porque não existe gestor. Então, se uma empresa começa a tomar uma fatia muito grande do mercado, automaticamente ela entra, ela faz parte do fundo. Então, você não corre o risco de tipo assim, nossa, eu devia ter investido na Amazon há 15 anos atrás. Quem diria que aquela empresinha ia virar tudo que virou? Você não corre esse risco. E como eu mostrei anteriormente no gráfico, tudo que você conseguir economizar de taxa de administração, taxa de gestão, vai te gerar muito mais patrimônio no longo prazo. Esse foi um pouco do estudo que eu trouxe, mostrando sobre o fundos de ações. Se você quiser uma análise dos seus investimentos, me chama no Instagram e acompanha por aqui que eu vou trazer mais análises técnicas, conteúdos interessantes e desmistificar o fato de que investir é complicado. Investir não é complicado, só você saber o que está fazendo.